Olá! Esta aula será um momento já adiantado dos estudos de fenomenologia. Daremos especial atenção aos temas da corporeidade e das suas implicações à subjetividade. O intuito desta aula é analisar a relação entre o corpo e a constituição do eu. Para avançarmos nos estudos sobre corporeidade e subjetividade, primeiro vamos reforçar alguns aspectos do pensamento fenomenológico que permitem esse percurso de uma filosofia do corpo. A partir de Edmund Husserl, a fenomenologia assume o conceito de mundo da vida, o Lebenswelt. É importante lembrar que mundo da vida é um conceito utilizado para nos referirmos ao mundo construído pelas relações de conhecimento. É do modo como nos relacionamos com os fenômenos que decorre o mundo da vida. A partir de Heidegger, o mundo da vida tem um alcance do ser aí no mundo, modo de referir-se à nossa existência humana. Observe que estamos num contexto epistemológico que não é aquele do naturalismo ou do positivismo. Portanto, a compreensão aqui construída não é determinada pela objetividade de fatos puros. Ao contrário, admite-se a impossibilidade de acessar tal objetividade. Daí, a ênfase em construir uma compreensão de mundo que permita conhecer algo de modo seguro a partir daquilo que se manifesta, os fenômenos. O pensamento filosófico de Husserl e Heidegger permite avançar para vários aspectos, inclusive construindo conhecimentos significativos às ciências humanas e sociais. Discípulos desses autores também desenvolveram reflexões bastante originais sobre a nossa existência corpórea no mundo, como seguiremos aqui estudando. A partir de dois fenomenólogos do século XX, herdeiros de Husserl e de Heidegger, estudaremos alguns aspectos sobre corporeidade e subjetividade. São eles: Maurice Merleau-Ponty e Emmanuel Levinas. Merleau-Ponty nasceu em 1908 na França e viveu até 1961. Levinas nasceu em 1906 na Lituânia e depois naturalizou-se francês, onde viveu até sua morte em 1995. Ambos os autores fazem parte da escola francesa de fenomenologia. Nas obras de ambos os filósofos, ganham importância suas abordagens sobre o sujeito a partir da corporeidade. Mas, afinal, por que há algo de especial a se destacar em autores que relacionam corporeidade e subjetividade? Acontece que grande parte da tradição ocidental tratou o corpo como algo secundário em relação à alma ou à consciência. Ora, o corpo é tratado como sendo inferior, se comparado à alma imortal, e ora, o corpo ganha relevância apenas pela sua fisiologia, sem que se conceba-o conjuntamente com a dimensão psíquica da existência humana. Na modernidade, quando é criado o conceito de sujeito, entende-se que o que determina a nossa humanidade é aquilo que nos faz sermos racionais, a nossa consciência. A subjetividade, assim determinada pela consciência, trata o corpo apenas como subordinado à razão. É por causa dessa história de esquecimento do corpo que ganha importância o trabalho fenomenológico de Merleau-Ponty e Levinas sobre a corporeidade. Começaremos o estudo sobre corporeidade e subjetividade com Maurice Merleau-Ponty. O filósofo publica em 1945 a sua obra mais importante, Phénoménologie de la Perception, Fenomenologia da Percepção. Trata-se de um longo e denso tratado filosófico que discorre sobre a subjetividade corpórea. Nesse livro,
O autor afasta-se das concepções que veem separadamente o ser humano como duas partes, a materialidade, o corpo, e a imaterialidade, ora referida como alma, ora como consciência. Para Merleau-Ponty, só se pode conceber o ser humano como existência total. O autor também afasta-se de concepções que tratem o corpo como objeto ou máquina. Isso implica, inclusive, o seu afastamento do modelo mecanicista da fisiologia moderna, que trata o corpo como conjunto de órgãos e funções. Escreve o filósofo: eu não estou diante do meu corpo. Estou em meu corpo, ou antes, sou meu corpo. Para afastar-se do modelo corpóreo positivista da fisiologia, Merleau-Ponty recorre a uma ideia estética sobre o ser humano. Escreve ele: nosso corpo é comparável à obra de arte. Para afastar-se da filosofia da consciência de Descartes e outros autores da modernidade, Merleau-Ponty vincula a existência humana ao mundo da vida e às significações aí construídas. Escreve o filósofo: nosso corpo não é objeto para um eu penso. Ele é um conjunto de significações vividas que caminha para seu equilíbrio. Em seu percurso filosófico, Merleau-Ponty constrói uma nova ideia de subjetividade. Não mais um sujeito fundado na consciência, mas um sujeito em que a consciência já é corpórea. Trata-se de sujeito constituído no mundo da vida e não como ideia preconcebida. Por isso, para o autor, o corpo exprime a existência total. A essa ideia de subjetividade sustentada nas relações de significações vividas, como existência total física e psíquica, chama-se sujeito corpóreo. Esta é uma nova ideia de subjetividade, diferente daquela desenvolvida durante a modernidade. Agora passaremos às contribuições de Emmanuel Levinas ao tema da subjetividade, tendo também uma concepção de corpo e sensibilidade muito expressiva. Levinas é um fenomenólogo que se propõe a tarefa de descrever a humanidade no homem e, ao fazê-lo, inaugura uma nova teoria da subjetividade que culmina no que chamamos de ética da alteridade. No percurso argumentativo do autor, está marcada uma filosofia da sensibilidade que remete a dimensões corpóreas como constituintes do eu. Esse percurso está presente em suas duas principais obras, Totalité et Infini, de 1961, e Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence, de 1974. Em português, essas obras estão publicadas sob os títulos Totalidade e Infinito e De outro modo que ser ou mais além da essência. Para Levinas, não somos naturalmente humanos. Temos, sim, os determinismos biológicos da espécie humana. E toda a nossa carga biológica faz parte do que somos. Mas o que nos faz humanos depende do que fizermos para além disso. Para o autor, a nossa condição de humanos começa a tomar forma de modo elemental, na relação do homem com as coisas do mundo. Estamos falando, portanto, de um homem de carne e sangue, de um homem encarnado que está em relação com o mundo e não mais de uma consciência que se destaca da natureza. A constituição da subjetividade em Levinas, diferentemente das teorias modernas sobre o sujeito, começa num corpo afetado em sua relação com o mundo, e por isso a sensibilidade ganha especial atenção. Por valorizar a manifestação dos fenômenos corpóreos, é que o autor dá especial atenção para a sensibilidade. Observemos como Levinas acentua a dimensão corpórea do sujeito para descrever a nossa constituição humana. Segundo o autor, nosso primeiro movimento de demarcação do próprio eu
passa pela relação de posse com as coisas do mundo. Sentimos fome e tomamos posse de alimentos. Sentimos sede e tomamos posse de água. Sentimos necessidade de proteção e estabelecemos posse sobre a morada em que habitamos. Dessa relação de posse das coisas do mundo, segue-se uma relação de prazer e gozo. Alimentar-se, além de satisfazer uma necessidade, produz o prazer da saciedade. Do mesmo modo, sentir calor e buscar uma brisa produz prazer pela sensação de frescor. Escreve Levinas sobre o gozo que se tem ao usufruir as coisas do mundo. Gozar sem utilidade, em pura perda, gratuitamente, sem referir a qualquer coisa, em pura dispensa, eis o humano. O prazer, portanto, segundo o filósofo, é condição para uma vida humana feliz. O prazer também predispõe para a sensibilidade. Levinas entende por sensibilidade uma disposição e abertura à exterioridade. A sensibilidade começa no gozo da vida feliz, mas estende-se para a busca de algo maior que o prazer. O prazer esgota-se na sua saciedade, mas a sensibilidade volta-se ao que ultrapassa a saciedade. E assim chega-se ao outro, com exterioridade que não se pode possuir. Todo esse percurso feito por Levinas, desde a posse das coisas do mundo até a sensibilidade, acentua uma ideia corpórea de sujeito. Para Levinas, assim como para Merleau-Ponty, o sujeito é de carne e sangue. Mas será original em Levinas o modo como ele apresentará a constituição do sujeito como chegada à sua descoberta ética. Retomemos, portanto, a ideia de sensibilidade. A sensibilidade é que expressa abertura à exterioridade, que inclui o prazer, mas não se limita a ele. Para além do prazer, a sensibilidade volta-se ao que não pode ser possuído. Escreve Levinas: tendo reconhecido suas necessidades como necessidades materiais, isto é, como capaz de satisfazer-se, o eu pode voltar-se para aquilo que não lhe falta. Ou seja, o eu agora volta-se à exterioridade, ao outro. Assim, a sensibilidade é que possibilita ao eu perceber o outro. O outro não é coisa no mundo e não pode ser possuído. O outro é total exterioridade. Ele se mostra como um outro eu. É a sensibilidade que faz possível perceber o outro como inteiramente outro, inacessível à posse. E para Levinas, é o outro que me possibilita reconhecer-me plenamente como um eu, como sujeito. Portanto, para o filósofo, é na presença do outro que toda a minha corporeidade, agora afetada em sua sensibilidade, chega à constituição da subjetividade. E essa sensibilidade, capaz de perceber o outro como exterioridade inacessível à posse, inaugura o que Levinas trata como sujeito ético. Agora retomemos os dois autores desta aula, Merleau-Ponty e Levinas. Com o primeiro, tratamos sobre o sujeito corpóreo. Com o segundo, tratamos sobre o sujeito ético. Para ambos os autores, a subjetividade nasce e se desenvolve ligada a aspectos da corporeidade. Ambos os autores, quando tratam do conceito de sujeito, não separam o ser humano entre uma dimensão material e outra imaterial. Para eles, aquilo que somos como humanos tem relação direta com uma existência inteira do ser humano.
As contribuições de Merleau-Ponty se acentuam no modo de conceber nossa existência integral no mundo e como nos constituímos sujeitos em relação com o mundo e com os outros. As contribuições de Emmanuel Levinas se acentuam numa concepção de sujeito que se desenvolve numa existência sensível no mundo e que alcança a dimensão ética pelo acolhimento ao outro. Nesta aula, tivemos uma breve introdução a alguns aspectos do pensamento fenomenológico de Merleau-Ponty e Levinas. Não será preciso apresentar muitos argumentos para se dizer que a contribuição de cada um desses filósofos é bem maior do que as ideias que aqui foram expostas. Portanto, conforme seu foco de estudos, valerá a pena dedicar leituras a textos especializados que permitam conhecer os desdobramentos das ricas obras filosóficas de ambos os autores. Neste momento, a ênfase está em acentuar as contribuições que permitem pensarmos a nossa condição humana como existência integral. Agradeço sua atenção nesta aula e desejo boa sequência de estudos.